Você conhece as obras do Padre Luiz Erling? Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora. Ajude-nos a manter essa obra. Estamos começando um novo ano, 2026 já é uma realidade. Quais são os seus propósitos para esse ano? Você se colocou como um propósito fazer leituras? Ler é alguma coisa muito importante, muito essencial para a nossa evolução enquanto ser humano. O aprendizado gerado através do hábito da leitura, ele pode permitir-nos transpor barreiras, transpor muros, atingir novos horizontes. Ao longo da minha vida, eu tenho tido o cuidado de, sempre que eu posso, ler muitas obras, pois elas me descortinam um horizonte até então não percebido. Elas me permitem chegar aonde fisicamente eu não consigo ir. Ela me permite conhecer países, conhecer culturas, conhecer línguas, conhecer histórias verdadeiras, baseadas em fatos reais ou fictícias. Eu tenho dificuldade de leitura, não consigo ler muito todo dia. Qual que é a sua proposta para esse ano? Ler pelo menos uma página por dia, 2 páginas, pode ser um caminho interessante. Inclusive começando em leituras legais, leituras leves, que vão te ajudar a evoluir do ponto de vista do conhecimento, para depois, se for o caso, você automaticamente assumir leituras mais técnicas, mais difíceis, inclusive de conteúdos de finanças que podem te ajudar a fazer uma melhor gestão financeira da sua vida particular, do seu negócio, ter uma melhor educação financeira. A leitura é a base de qualquer conhecimento. Essa é um grifo meu, tá certo? E eu queria hoje mostrar para vocês, tem um autor que eu gosto muito, chama Padre Luiz Erling, e a gente tem por hábito, pelo menos grande parte dos cristãos católicos, de fazer um acompanhamento, se me permite, dos 9 meses com Maria. É uma obra dele, que eu tenho uma versão aqui, 9 meses com Maria, na qual normalmente acredita-se dentro do calendário da igreja que no dia 25 de março, Maria recebeu a anunciação do anjo, a visita do anjo, de que ela iria como virgem conceber, tá certo? Jesus Cristo. 9 meses depois, se a gente contar, eu sei que hoje em dia a gestão não conta 9 meses, mas no dia 25 de dezembro a gente faz memória, lembrança do nascimento de Jesus. Então esse livro do Padre Luiz Erling, que chama 9 meses com Maria, é um convite a uma reflexão diária, rápida, breve, em que você acompanha muitos fatos com base naquilo que a gente aprendeu, que são narrados pela Bíblia, outros são fictícios, são enxertos ou excertos, se me permite colocar, feitos pelo Padre Luiz Erling, que nos cria um movimento, um pensamento acerca de como se procedeu a gestão dos 9 meses de Jesus. E tem alguns fatos que são narrados pela Bíblia, como a visita da Virgem Maria, sua prima Santa Isabel, quando ela toma conhecimento que Santa Isabel está grávida, então a Maria vai ao encontro dela. Tem a questão do recenseamento ali, as vésperas de Maria ganhar Jesus, talvez um mês antes, o rei Herodes determina o recenseamento em que as pessoas devem ir para sua terra natal, onde elas foram origem, como Maria segue José da descendência de Davi. José, obviamente, ele nasceu, vamos assim dizer, em Belém, então ele tem que ir lá fazer o seu recenseamento. E aí, ou seja, alguns pontos que a Bíblia traz, essa história é muito interessante, narrada pelo Padre Luiz Erling, ela nos incita a uma viagem de pensamento, de reflexão, e cada dia traz uma reflexão interessante. Você tem a data do dia, tem uma passagem bíblica, depois você tem o dia, a agenda, o diário daquele dia da Virgem Maria, contando como foi o seu dia, e no final tem uma provocação, algumas questões, uma reflexão, uma mensagem final que estimula a gente a pensar para tornarmos pessoas melhores em nossa vida. Então eu recomendo que vocês possam, obviamente, caso queiram, adquirir essa obra do 9 meses com Maria, e a partir do dia 25 de março fazer essa novena, que são de 9 meses, que é o período de gestação, então ela vai de 25 de março a 25 de dezembro, quando Jesus, obviamente, nasce. Depois de feita essa novena, de 9 meses com Maria, eu conheci que existe uma obra similar a essa, que
foi dedicada a São José, chama 3 meses com São José, e aí a dinâmica é muito parecida. Também tem a anunciação do anjo a São José, quando ele orienta São José a aceitar o menino Jesus enquanto seu filho adotivo, já que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Só que diferente de Maria, que relata os 9 meses antes do nascimento, São José relata a história pós-nascimento, e ele vai relatar aqueles 30 anos ocultos da vida de Jesus por etapas durante dias, durante 90 dias, são 3 meses. E o modelo é muito parecido com 9 meses com Maria, porque esses 3 meses com São José, você também tem a possibilidade de ter uma passagem bíblica, tem um diário daquele período, no caso dele não é diário, porque na verdade ele vai relatar 30 anos em 3 meses, então são passagens, períodos que ele faz isso, eu comecei a fazer agora, e também tem uma reflexão no final que ajuda a direcionar melhor o seu dia, e é muito interessante. Esses 3 meses com São José, eles recomendam que se inicie ali por volta do dia 19 de dezembro e faça até 19 de março. 19 de março, de acordo com o calendário da Igreja Católica, é o dia dedicado a São José. Então você termina no dia, mas pode ser feito a qualquer parte do ano. É um período de 3 meses de reflexão, de meditação, também do Padre Luiz Erlen. E é interessante que nos 2 livros, especialmente 9 meses com Maria, a gente conhece o humilde. Quem é o humilde? O humilde é aquele burrinho que é encontrado, que ele carrega, né, Maria, para, obviamente, para fazer o recenseamento em Belém, durante esse percurso que ela faz com São José, e no dia do nascimento de Jesus, ele está lá na manjedoura, né, junto à manjedoura, com as vaquinhas, com os outros animais do presépio que chegam, né, ele está lá participando. E aí o Padre Luiz Erlen tem uma sacada muito interessante, que ele cria um livro chamado Humilde, o Jumentinho de Maria, um livrozinho fácil de ler, de leitura agradável, pode ser lido por adulto, não tem problema nenhum. Eu li o livro e gostei muito. E ele conta um pouquinho como esse humilde nasceu, como ele foi maltratado, até ele chegar a ser encontrado, que vai servir, né, para que São José possa conduzir a Virgem Maria ao recenseamento. É interessante que o humilde depois tem uma namorada, vamos assim colocar, ele tem um filhote, e esse filhote é que vai carregar Jesus, o jumentinho, na entrada ali no dia da Páscoa, quando Jesus entra no domingo de Ramos, sendo ovacionado pela população, que depois vai condená-lo, né? Então é o filho dele que carrega. É claro que isso aqui é uma ficção, tá, gente? Não existe relatos nem bíblicos, nem registros que comprovam isso, mas é uma história envolvente, interessante, que nos gera também muita reflexão. Eu queria hoje, iniciando esse ano, recomendar a leitura desses 3 livros. Não são livros que você vai ler, né, de uma vezada só, o humilde pode conseguir. Os outros 2 têm essa proposta de 9 meses com Maria e depois 3 meses com São José, que acaba fechando os 12 meses do ano com reflexões diárias, que vão levar você a, com certeza, dentro da minha visão, uma vida melhor. Eu recomendo.